Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim, irmãos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, mandou que o chamassem. E então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, dando glórias a Deus por essa palavra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né, que nos permite estar mais uma noite adorando o seu nome, né, nos permite estar aqui bem, podendo adorar o Senhor. Como já foi dito nessa noite, que nós não sabemos até quando nós vamos ter essa oportunidade de estar adorando o Senhor, né? Hoje, do jeito que nós estamos vivendo, irmãos, com tantos acontecimentos ruins aí fora, nós temos que dar graças ao Senhor por podermos estar aqui, nossa família poder estar aqui, louvando ao Senhor. Tantos gostariam de estar, tem muitos no leito do hospital, tem muitos que já não estão neste mundo mais, que só o Senhor sabe. E nós estamos aqui bem, podendo adorar o Senhor, com fôlego de vida para adorar o Senhor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa passagem aqui, irmãos, né, o cego Bartimeu, é uma passagem que eu creio que a grande maioria dos irmãos aqui já ouviram uma pregação, os irmãos já conhecem sobre essa passagem, sobre esse acontecimento, né? A palavra em si, a princípio, quando nós ouvimos essa palavra, quando nós refletimos nessa palavra, o que vem primeiramente ao nosso coração seria um milagre, né? O milagre que Jesus fez, o milagre que aquele cego recebeu, é poder estar enxergando. Ele recebeu uma cura, um milagre. Mas se nós formos a fundo, meditar nessa palavra, ela é uma palavra, uma passagem, um acontecimento tão lindo, que nos ensina tantas coisas. É um acontecimento, são poucos versículos, mas se eu e você fecharmos os nossos olhos, eu gosto de fechar os meus olhos, eu gosto de entrar naquela cena, irmãos, do meu jeito, na minha intimidade com Deus, e eu gosto de imaginar como se eu estivesse em meio àquela multidão, como se eu estivesse vendo aquela cena acontecendo, porque a intimidade com o Senhor é dessa forma. Nós temos que estar no mais profundo com o Espírito Santo, na intimidade, vivendo aquilo, não apenas escutando, mas ouvindo e vivendo, do nosso ouvido para o nosso coração. Aí a palavra do Senhor vai começar a fazer efeito dentro de nós, quando nós vivenciamos a palavra do Senhor. E essa palavra vai dizer, né, que o Senhor, saindo ali com os seus discípulos de Jericó, uma grande multidão, e ali estava Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Ou seja, a palavra ela não vai dizer muita coisa, ela não vai falar muito sobre esse cego, apenas vai falar que era um cego, filho de Timeu. Mas ela não vai dizer para nós, vai dizer apenas que esse cego, ele estava mendigando à beira do caminho. Ou seja, essa era a vida desse cego, né? Uma vida que não sei por quanto tempo, a palavra não relata quantos anos esse homem tinha, quanto tempo ele estava passando por isso, mas independente do tempo, é uma vida, digamos assim, muito triste, né, irmãos?
Você imagina, você sendo ali um cego, à beira do caminho, parado ali, dependendo para você sobreviver, para você comer, de ajuda que você não sabe se vai ter essa ajuda. Você é desprezado, porque é assim, infelizmente, que as pessoas olham para quem está ali à beira do caminho. Elas não olham muitas vezes com o amor como Jesus olha, né? Infelizmente, às vezes olham como se fosse um qualquer que está ali, jogado no chão. Então a palavra ela não vai dizer por quanto tempo, nem quantos anos esse homem tinha. Né? E eu fiquei pensando e imaginando nessa palavra quanto sofrimento esse homem passou. Mas logo ali na frente algo estava para acontecer. Porque nós não sabemos, irmãos, o nosso porvir. Né? O tempo é do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis nessa vida e nós estamos ali clamando ao Senhor e pensando que o Senhor está demorando em nos ouvir. Pensando, por que o Senhor não faz nada? Há tanto tempo eu estou nessa prova, nessa situação, nessa dificuldade. Mas eu acredito que em tudo há um propósito. Que em tudo há um tempo determinado. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que disse. Em Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado para todo propósito abaixo do céu. E a nossa vida é movida de propósito. Eu, Raquel, Deus tem um propósito na minha. Irmão João, Deus tem um propósito na sua. Irmão Claudemir, Irmã Maria, Irmão Jean, cada um de vocês, o Senhor tem um propósito lindo, um propósito de pai para filho. Você consegue compreender o que é um propósito de pai para filho? Quem é pai, quem é mãe aqui? É o melhor propósito. É o propósito de amor, é o propósito mais lindo, é o propósito de aconchego, é o propósito de conforto, é o propósito de refúgio, de colo. E eu fiquei imaginando aquele cego vivendo daquela forma, mas o tempo daquele cego estava chegando, né? E talvez aquele cego poderia ter até morrido, digamos assim, antes de tanta tristeza, né? Porque é tão difícil você ser desprezado, é tão difícil, eu creio que ele deve ter ouvido tanta coisa ruim, né? Porque infelizmente as pessoas, elas são assim. Talvez aquele cego estava pedindo, digamos, uma esmola para poder comer, e talvez ele ouviu coisas ruins das pessoas, ouviu coisas maldade, coisas que machucaram o coração dele, né? Mas o Senhor, Ele não esquece de ninguém, Ele não esquece de mim, Ele não esquece de você, Ele não esquece de nenhum de nós. Independente de qualquer pessoa que possa esquecer. Muitas vezes pode até um familiar da nossa vida, alguém que nós tanto amamos, nós acharmos que essa pessoa esqueceu de nós. Mas contudo, o Senhor não esquece os seus. A palavra do Senhor vai dizer que pode uma mãe, aquela que está amamentando o seu filho, se esquecer algo que é muito difícil. Uma mãe pode. Contudo, o Senhor, o nosso Pai, esse não esquece nem de mim, nem de você. Ele jamais esquece. Se nós formos meditar no Salmo 139, vai dizer que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes mesmo do nosso pensamento chegar à nossa mente, o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo vê. Aquilo que está no íntimo do meu e do teu coração, o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo vê. Aquilo que dói, aquilo que fazem, aquilo que falam, aquelas injúrias, aquelas injustiças, o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo vê. O Senhor está guardando. O Senhor está protegendo. O Senhor está confortando. E eu creio que com esse cego não era diferente. Ali existia um propósito, ali existia um tempo, ali existia algo para acontecer. E é assim na minha e na tua vida. Aquele cego estava vivendo aquela dificuldade, mas aquela dificuldade, aquele sofrimento fazia parte do propósito. Fazia parte. E quando eu e você passamos por momentos difíceis, por mais difícil que seja, mas nós estamos confiando no Senhor. Nós entendemos que é o propósito. No momento nós podemos até questionar, Senhor, por quê? Por que, Deus? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu sirvo ao Senhor. Senhor, eu adoro ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? Talvez você questione hoje, mas no tempo determinado você vai olhar para Ele e vai dizer, Senhor,
Agora eu estou entendendo, sabe por quê? Porque a palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu e você confiamos em Deus, é porque nós o amamos. É porque nós entregamos a nossa vida para Ele e confiamos no propósito dEle para a nossa vida, independente da situação. Pode doer, pode estar sendo difícil, pode machucar, mas nós compreendemos que faz parte do propósito e que lá na frente nós iremos agradecer esses momentos, irmãos, porque é assim que o Senhor faz. Até no momento difícil, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está passando conosco. E lá na frente nós vamos compreender. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo que aquele cego mendigava pelo caminho. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele já com certeza ouviu falar que existia ali um homem que operava milagres, que existia um homem diferente de todos que aquele povo já havia visto, já havia conhecido. Então aquele cego, mesmo em meio àquela multidão, irmãos, que eu imagino que naquele lugar estava cheio de pessoas, porque aonde o Senhor Jesus passava, você imagina nos dias de hoje, como eu gostaria de ter esse prazer de estar passando numa multidão, de estar ali no meio da multidão onde o Senhor Jesus está ali, para poder se achegar perto dele, né? E eu imagino que ali aquela multidão era tão grande, e aquele cego, quando ficou sabendo, ele não hesitou, ele não olhou para a dificuldade, ele clamou com todo o coração dele, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Aquele cego, sabendo que ali passava um homem que operava tantos milagres, ele pediu misericórdia, ele clamou por misericórdia do Senhor naquele momento. Eu fico imaginando ele sentado ali à beira do caminho, sem poder enxergar nada, mas os ouvidos dele, ali ele estava ouvindo que passava alguém que operava milagre, que transformava, que mudava situações, e ele não pensou duas vezes, ele gritou, ele clamou misericórdia, porque quando eu e você clamamos, foi o que já foi dito nessa noite, quando o nosso filho grita pedindo socorro, nós não olhamos se tem leão à nossa frente, se tem serpente, o que tem ao nosso redor, nós apenas ali queremos socorrer, abraçar, socorrer e cuidar. E é assim, e é muito mais o amor do Senhor por mim e por você. Se eu e você sabemos como é o tamanho do nosso amor pelos nossos filhos, nós não conseguimos compreender a dimensão do amor do Senhor por mim e por você. É o maior de todos. É algo que nós não vamos conseguir sentir. Nós temos que viver esse amor, né, de pai para filho. E a palavra diz então que muitos repreendiam ali, quando Bartimeu grita pedindo misericórdia, quando ele grita e clama pedindo misericórdia, ele está ali reconhecendo o quão miserável ele é e o quão dependente do Senhor, porque quando eu e você, nós pedimos por misericórdia do Senhor, nós estamos declarando a Ele que nada podemos fazer, que tudo somos dependentes dEle, em tudo, no ar que respiramos, em tudo que vamos fazer, no que vamos viver, nas providências, tudo, irmãos, precisamos dEle. Nada podemos fazer sem as mãos dEle. Tudo nós temos que clamar essa misericórdia. O salmista vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Este é o motivo pelo qual não somos consumidos por este mundo. Porque nós temos um Pai misericordioso que cuida de nós. E aqui a palavra continua dizendo que muitos repreendiam, aquela multidão repreendia, pedindo para que ele se calasse, né? Eu acho que muitos gritavam ali: fica quieto, cego, cala essa boca, não atrapalha o mestre que está passando, né? Eu acho que até oprimiam ele ali, apertavam ele ali, mas ele insistiu, ele gritou até chamar a atenção do Senhor Jesus ali. Então naquele momento o Senhor Jesus pede para que levassem aquele cego até ele, chama ele, porque o Senhor, ele sente o meu e o teu coração, irmãos. Ele sente, só Ele sabe o que passa dentro de nós. O que eu e você sentimos, nós podemos falar para as pessoas, mas sentir é só Ele que sente. E Ele viu naquele cego, Ele sentiu naquele cego aquele verdadeiro clamor, pedindo socorro para Ele naquele momento. E essa multidão que queria atrapalhar, isso sabe o que significa na minha e na tua vida? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as perseguições, tudo aquilo que chega na nossa vida para querer atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor.
Tudo aquilo que chega para falar na nossa mente, dizendo que não adianta você ir para a casa do Senhor, que não adianta você adorar o Senhor, tudo aquilo que chega para dizer para você que você está perdendo talvez o seu tempo, tudo isso é coisa da multidão que quer atrapalhar, tudo isso é coisa da multidão que quer colocar em nossa mente que o Senhor não vai nos alcançar. Tudo isso é opressão da multidão. Mas sabe o que aquele cego fez? Ele não parou para ver a multidão, mesmo na deficiência visual que ele tinha. Ele não parou, ele persistiu, ele clamou de todo o coração. E a palavra do Senhor, ela diz: clama a mim e responder-te-ei de coisas grandes e firmes que não sabeis. Ele somente diz: clama a mim e responder-te-ei. E quando nós clamamos, é assim que o Senhor faz. Então, irmãos, nós não podemos olhar para as dificuldades, é claro que nós sentimos, mas nós não podemos se deixar se levar por ela. Aquela multidão repreendia, aquela multidão dizia para ele parar, mas Bartimeu não parou, até que o Senhor pede para chamar. E aquele povo que viu aquela situação, aquela multidão, chamaram ele e disseram para ele: ei, levanta-te, porque o Senhor te chama, o mestre te chama. Nós temos que estar na posição. É difícil, a dificuldade chega, mas nós temos que estar de pé. Tem bom ânimo, levanta-te. É o Senhor que diz: tem bom ânimo. O pastor pode te dar uma palavra de conforto, o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, mas quem diz para você: levanta-te, fica na posição e tem bom ânimo, é o próprio Senhor Jesus. É Ele que diz. E se eu e você ouvirmos a voz dele, nós vamos manter-nos de pé. E não há multidão que vai parar eu e você. Não vai multidão que vai parar. E a palavra continua dizendo que o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai responder: mestre, eu quero que eu tenha vista. Porque o Senhor sabia que ele queria enxergar. O Senhor sabe tudo. Mas aquilo que foi falado aqui hoje, para que o Senhor venha fazer na nossa vida, precisa ter uma comunhão com o Senhor. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer intimidade. O pastor falava aqui que ele conversa com Deus. Nós temos que conversar com o Senhor. Nós ficamos com os amigos, principalmente as mulheres que gostam de falar bastante. Nós ficamos meia hora, 40 minutos, e não é o suficiente. Mas às vezes para falar com o Senhor, 5 minutos a gente já... né? É tão difícil, né? Sabe, irmãos, para falar com o Senhor, eu sei que é difícil. Tem momentos que não dá para você dobrar o seu joelho ali. Tem momentos que não dá. A gente sabe que o nosso dia muitas vezes é corrido. Tem os irmãos que têm filhos. Às vezes você quer se concentrar ali, mas o Senhor sabe que todas as coisas sondam o meu, sondam o teu coração. Nada impede de você estar caminhando para o seu trabalho e você está conversando no teu íntimo com Ele. Porque o Consolador está ali do teu lado o tempo todo. Ele não sai de perto de você. Não impede de você estar tomando o teu banho e estar adorando o Senhor. De você estar no teu trabalho, fazendo o seu serviço, mas o seu coração está ali falando com o Senhor. Sabe, você está cozinhando, mas você está falando com o Senhor. E o Senhor pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Todos os dias. O que queres? Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você se achegue. Ele quer intimidade, Ele quer te ouvir, Ele quer relacionamento comigo e com você. E existe aqui, irmãos, um versículo também que vai dizer que quando Bartimeu ele se achega ao Senhor, ele lança de si a sua capa. E eu procurei saber a fundo o que significava. Os cegos, nessa época, eles tinham que usar uma capa que era como se fosse uma identificação para o povo saber que ali era alguém que tinha autorização para ficar mendigando, né, para pedir esmolas ali. E quando Bartimeu se chega ao mestre, ele lança de si a sua capa. Ele tira a sua capa. E eu refletindo nessa palavra, irmãos, ele deixou, a fé dele foi tão grande que só de se achegar ele já tirou aquilo. Sabe por quê? Porque quando eu e você se achegamos ao Senhor, nós temos a certeza que a nossa vida muda, que a nossa vida é transformada, que nós já não falamos do mesmo jeito, não andamos do mesmo jeito, não pensamos do mesmo jeito, que nós somos transformados. Nós deixamos o antigo eu para viver o eu do Senhor, para ser uma pessoa nova, para ser uma pessoa que é luz, para ser uma pessoa diferente no meio da multidão. Não que aquele cego talvez não fosse ter mais provações na vida dele, que não fosse passar por lutas, mas aquele cego, a partir daquele momento, não recebia apenas o milagre físico que era enxergar, mas ele recebia o milagre de enxergar espiritualmente. Ele estava de frente com o Senhor Jesus, com o Mestre.
que ali abria os seus olhos físicos, mas além de tudo, os seus olhos espirituais. Eu creio que Bartimeu nunca mais foi aquela pessoa. Eu creio que Bartimeu, a partir daquele momento, com os seus olhos espirituais, ele pensou: ei, agora, quando me perseguirem, eu tenho alguém para eu conversar, eu tenho alguém para eu desabafar, eu tenho um refúgio para eu me esconder, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna. E isso, irmão, se você for ver na palavra do Senhor, aconteceu um pouco antes da crucificação do Senhor Jesus. E hoje eu e você, nós temos a consciência do que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz, pela nossa salvação. A palavra que ela finaliza dizendo que Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Foi falado aqui hoje também que o que vem acontecendo muito. Muitos estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Mas a primeira decepção que ele tem, ele já não quer saber. Ele quer servir o mundo, ele acha que o Senhor não é com ele acha que não vale a pena. Aí, vamos falar um português que o pessoal conhece, o calo aperta. Aí ele volta de novo. Aí a mesma situação. Se está tudo bem, ele está ali. Se de repente já não está mais, ele sai. Ele não adora o Senhor por quem ele é. Ele quer adorar o Senhor pelo que ele faz. Mas eu e você, nós temos um Senhor que nos ama por quem nós somos. Nós temos um Senhor que morreu naquela cruz por nós, mesmo nós não sendo santos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo indignos do Senhor. Nós temos um Deus que Ele promete em Sua palavra que quando nós passarmos pelo fogo e quando nós passarmos pelas águas, nós não vamos nos queimar, nós não vamos nos afogar. Nós temos um Deus que nos prometeu que era necessário que o Senhor Jesus, que seu Filho, fosse junto dele, mas que também iria nos preparar uma morada. Nós temos um Deus que nos prometeu que tem o Espírito Santo Consolador ao nosso lado até o último dia de nossa vida. Nós temos um Deus que nos promete que jamais estaremos sozinhos. Nós temos um Deus que nos promete ser refúgio, fortaleza, socorro. Nós temos um Deus que está conosco a todo momento, a todo tempo. Que eu e você, irmãos, possamos ter um pouquinho dessa fé de Bartimeu. Mas eu falo de enxergar espiritualmente. Não deixar que multidão nenhuma oprima eu e você. Que dificuldade nenhuma oprima eu e você. Que continuemos seguindo. Que sejamos pessoas novas. Que sejamos pessoas que não trouxemos aquela capa antiga. Mas que sejamos pessoas obedientes. Pessoas que adoram o Senhor independente do que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Gostaria que os irmãos possam fazer uma oração. O pastor se colocasse em pé.